Boa noite, queridos, graça e paz, amém? Eu quero falar hoje exatamente sobre milagre. Mas, contudo, todavia, porém, entretanto, eu acredito que não vai ser a ministração que você está esperando. Porque a necessidade de um milagre, ela nasce no caos. Já parou para prestar atenção nisso? A necessidade de um milagre é gerado na desorganização, é gerada no caos, é gerado em um momento em que nós perdemos o controle. Por exemplo, aqueles que precisam de uma cura, ele perdeu o controle. Claro, muitas enfermidades que contraímos não é totalmente culpa nossa, mas nós temos que ser maduros para concordar que muitas delas é culpa nossa. Quem falou, meu Deus, aí? É ou não é? Muitas doenças é desleixo com a nossa vida. Muitas doenças é reflexo do passado. Muitas doenças é um descuido com as áreas da nossa vida, sejam elas física, mental ou espiritual. É tão verdade isso que, por exemplo, até a não confissão de pecados, a Bíblia fala que gera uma doença física. A Bíblia diz que o salmista, enquanto eu calei os meus lábios, os meus ossos se enfraqueceram. Então, o milagre, ele surge, a necessidade do milagre surge no meio do caos, no meio da desorganização. Tem duas frases que eu sempre falo, que uma delas é assim: todo excesso esconde uma falha. Aquela pessoa que ela é muito prestativa, não, olha, eu faço, não, pastor, eu vou, não, pode deixar comigo. Você pode cavucar que tem uma falha de caráter ali escondidinha na prestação de serviço. E a outra frase que eu falo é: toda correria esconde uma desorganização de agenda. Esses dias conversando com uma pessoa, e a pessoa estava falando: não, a minha vida é muito corrida, a minha vida não sei o que, e tal, um pastor, e tal, e papapá, e falando. Eu me senti o mais inútil pastor da face da terra. E eu comecei a pensar, e Márcia e eu conversamos bastante sobre isso. Eu falei assim: amor, eu me senti um vagabundo gospel. Eu acho que eu não estou fazendo nada, porque ele pastoreia uma igreja menor do que a nossa, e o cara não tem tempo para absolutamente nada. E aí eu parei e falei para aquele pastor assim, eu falei: pastor, deixa eu te falar uma coisa. Eu aprendi esses dias com outro pastor para eu não comparar agendas, mas deixa eu te explicar um negócio para me ajudar. Eu sou pastor de uma igreja, eu estou como coordenador de um setor desse movimento chamado Legendários, sou superintendente distrital, 21 igrejas e 43 pastores, e a minha vida não está corrida igual a sua. Quem está errando? Eu ou o Senhor? Sabe aquele momento de luto? Um ficou olhando para a cara do outro uns 15 segundos que parecia uma eternidade, e mudou o assunto. Toda correria, claro, existem dias que acontecem imprevistos, e o nome já diz, é um imprevisto. Imprevisto que acontece todo dia não é imprevisto, é rotina, e rotina é falta de organização. Então, o milagre, ele nasce nesse meio, e gente que vive de milagre todo dia não é espiritual, é imaturo. Ele não aprendeu a administrar o seu tempo e o seu recurso, então ele depende de um milagre todos os dias na vida dele. Eu quero ler um texto, Evangelho de João, capítulo 11, verso 39 até o 44,
que diz assim: Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, ele já cheira mal, pois está ali há 4 dias. Jesus lhe disse: não lhe falei que se você crer, verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Olha a oração de Jesus. Eu te agradeço porque o Senhor me escutou. Embora eu sei que o Senhor sempre me escuta, mas disse isso por causa do povo que estava ali, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. E Jesus lhes disse: tirem as faixas e deixem ele ir. Amém? Essa situação aqui carecia de um milagre? Sim ou não? Sim, o cara estava morto. Tem outro jeito de ressuscitar o caboclo senão por um milagre? Não, precisava de um milagre, de uma intervenção divina. E o milagre é exatamente isso. O milagre é uma intervenção divina e não uma rotina na nossa vida. O milagre não pode ser um trem que acontece todos os dias por falha nossa. É por isso que a Bíblia olha para nós e nos dá centenas de conselhos administrativos, tanto de tempo quanto de dinheiro. Por quê? Porque não é que tem que estar acontecendo milagre todo dia. Jesus multiplicou pão todo dia? Jesus abriu o mar vermelho todo dia? Não, mas naquela situação existiu a necessidade de um milagre. Que situação? A falta de comida, o caos. Mais de 5.000 pessoas estavam com fome acompanhando Jesus, uma situação de caos. Espera aí, vamos dar a comer esses caras, mas como nós vamos juntar pão para 5.000 pessoas? Não, vou fazer um milagre, vou multiplicar o pão e o peixe. Top, legal. Senhor, os egípcios estão chegando e eles vêm armados até o dente, sangue nos olhos, vai matar todo mundo. Não, eu vou abrir o mar vermelho, vocês passam pelo mar. Quando vocês passarem, eu fecho o mar e todos morrem afogados. Uma situação de caos que exigiu um milagre. A morte de Lázaro, que a Bíblia trata como amigo de Jesus. Jesus era amigo dessa família de Lázaro, Marta e Maria. Agora está morto, precisa de um milagre, ressuscitar o cara. Agora deixa eu te fazer uma pergunta muito sincera. Os milagres que Deus, ou melhor, que Deus não, os milagres que nós queremos que Deus faça na nossa vida, é sinal de uma real necessidade ou de uma falta de organização de vida? Os milagres que eu busco de Deus todos os dias é uma necessidade real que vai gerar glória a Deus e que não tem mais o que fazer. Não fui eu que plantei isso. Ou o milagre que eu busco de Deus todos os dias nada mais é que uma falha de caráter na minha organização pessoal e financeira. Eu falo esses dois porque a maioria do milagre que nós buscamos é de dinheiro. Deus abençoa, Deus multiplica, Deus abre as portas, Deus isso, Deus aquilo. E Deus, na minha cabeça, está olhando lá de cima e está falando assim: aprenda a administrar, que o milagre vai acontecer naturalmente. Aprenda a gerir o seu tempo, que a correria vai acabar. Aprenda a cuidar daquilo que eu coloco nas suas mãos. E a Bíblia te chama de mordomo, porque não é seu, você está só administrando esse recurso. Aprenda a administrá-lo com sabedoria, aprenda a administrá-lo com inteligência. Aprenda a não comer a semente, e você vai ver o milagre acontecer. Vocês estão me entendendo? Dorme não. Porque
o marido não administrou bem as finanças, a viúva precisou de um milagre. Lembra dessa historinha na Bíblia? Senhor, meu marido morreu, eu fiquei com os meus 2 filhos e nós temos uma dívida. Olha a história que a Bíblia nos conta. Nós temos uma dívida e o credor veio aqui, e se nós não tivermos com o que pagar, ele vai levar os meus 2 filhos para quitar a dívida. Porque o marido, desculpa a expressão, foi um analfabeto. Porque o marido se preocupou apenas em ser profeta e não aprendeu em administrar os recursos da sua casa. Morreu e deixou a sua família à míngua. Ah, pastor, mas isso aí está falando de um cara que estava estudando na escola dos profetas. Isso aí está falando de um cara que era pastor. Eu não sou nem profeta e nem pastor, tá? Mas aí um dia você vai faltar. E se esse dia chegar, como está a sua família, macho? E aí, homem? Se um dia, e esse dia vai chegar, eu espero que demore bastante, eu quero que Deus leve a Márcia primeiro. Eu não quero que ela sofra com a minha morte. Quantos estão comigo aí? Diga amém. Aí, quantos não disse amém com medo da esposa? Amanhã tem nego morto. Como que eu vou deixar a minha família? Ah, pastor, Deus proverá. Deus proverá no caos. Eu não quero que chegue o caos. Vocês estão entendendo? Pela má administração financeira do homem da casa, essa viúva precisou de um milagre. Porque a mulher não se guardou dos seus desejos sexuais, ela foi pega em adultério e precisou de um milagre. Aquela mulher foi pega em adultério, foi colocada diante de Jesus, e a regra era apedrejá-la. E o caos que estava naquele momento fez com que a necessidade do milagre surgisse. Quantos erros, não estou falando de adultério aqui, mas quantos erros nós cometemos na nossa vida, que faz com que a bagunça se instale ao nosso redor, e a gente só consegue sair de lá se Deus operar um milagre. Não estou falando de pecado sexual, estou falando de erros que nós cometemos no dia a dia, que faz com que a nossa vida seja rodeada por um caos, por uma bagunça. Porque Sansão fez o que não devia e não foi zeloso, ele precisou de um milagre. Sansão deveria cumprir algumas regras, que era o voto do nazireu: não cortar o cabelo, não passar navalha, não beber bebida alcoólica, naquela época lá o vinho, e não tocar em cadáver. Sansão vai lá, toca no cadáver de um leão. Ele vai em uma festa onde havia bebida, onde havia vinho. Ele revela o seu segredo para Dalila, para a esposa. Ela corta o seu cabelo. Os filisteus vêm, prendem ele, e ele está ali agora com os olhos furados, sem força mais, porque revelou todo o seu segredo. Está servindo agora de palhaço, de bobo da corte. E o caos se instalou em volta daquele homem, e ele precisou agora de um milagre. Deus, pela última vez, que o Senhor me dê força. E a Bíblia diz que pela última vez Deus concedeu a ele esse poder. Ele estava preso, derrubou ali os pilares daquele lugar, tudo caiu sobre aquele povo, todos morreram, inclusive ele. Me responda uma coisa: nós vamos deixar chegar ao caos só para provarmos o milagre? Ou nós vamos reconhecer que a organização de uma vida também é um milagre? Que a sabedoria que a Bíblia diz que Deus dá deliberadamente àqueles que pedem, também é
um milagre na minha vida para eu administrar as minhas coisas, o meu tempo, a minha família, os meus filhos, as minhas finanças, para que eu não precise chegar em um caos e começar, Deus faz um milagre na minha vida. Cuidar da minha saúde física, eu sou exemplo disso. Vocês sabem, quem é daqui da igreja sabe dos últimos anos o que nós enfrentamos. Reflexo de uma vida lá atrás. Cuidar da minha saúde física para lá na frente não estar lá, Deus faz um milagre, Deus cura isso, Deus cura aquilo outro, Deus a dor em tal lugar, Deus e aquilo assim assado. Brincamos tanto com a irmã Carmen. Quantos anos, irmã Carmen? 81 já? 81. A depressão corre dessa mulher. É sério. Fica em pé aí, irmã Carmen. Fica em pé aí. Quem não conhece, é essa aí, ó. Dia que você estiver deprimido, querido, visita essa mulher. Obrigado, irmã Carmen. Vai lá na célula, no GC, na casa dela. Anfitriã de um GC. A irmã Carmen ficou deprimida um tempo. Sabe o que ela fazia? Ia para a rua bater perna. Vocês estão me entendendo? Que não existe a necessidade de deixar chegar no caos, que cuidar da vida já é um milagre. Então quero falar um pouquinho com vocês a respeito disso. Primeiro, milagres são intervenções divinas em cenários impossíveis. Isso é um milagre. É quando não há mais possibilidade humana, quando as forças já foram, quando os recursos acabaram, quando não existe mais auxílio humano nenhum. Aí acontece então o milagre, a intervenção divina em cenários impossíveis. Versículo 39 diz: Senhor, já cheira mal, porque já tem 4 dias que ele está ali sepultado. Talvez, quando Jesus é avisado que Lázaro estava enfermo, Jesus ainda espera. Jesus chega, já tinha 4 dias que ele tinha morrido. Talvez se Jesus chega exatamente no ato da morte e Lázaro é ressurreto, muitos poderiam até dizer: não, mas ele não morreu. Assim como a filha do homem de Jairo, que falou: não, ela só está dormindo, ela não morreu. Então milagres, eles são intervenções divinas em cenários impossíveis. Marcos 10, 27 fala: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas não para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Segundo, o cotidiano, o dia a dia, não exige milagres, mas sim diligência. O dia a dia não tem que requerer milagres. O dia a dia requer diligência, zelo, obediência, consistência, perseverança. É isso que o dia a dia exige de nós. A partir do momento que o dia a dia começa a exigir milagres, nós já paramos de cuidar da nossa vida como deveríamos cuidar. E agora precisamos da intervenção de Deus. Não que Deus não faça, querido, não estou aqui dizendo isso, mas vamos concordar: a maioria das coisas nós conseguimos resolver, e Deus vai nos abençoar da mesma maneira, e a glória é dele do mesmo jeito. Eu estou querendo dizer que a necessidade do milagre gera um desespero. A necessidade do milagre tira o nosso foco das outras coisas. A gente olha só para aquilo, e dali um pouco, várias áreas da nossa vida estão rodeadas por um caos, precisando de um milagre. Quem vive de milagres todos os dias
mostra uma dependência infantil. É aquele... Está aqui, a Aurora. A Aurora depende integralmente do pastor Tiago e da pastora Sara. Não tem como nós pegarmos o pastor Tiago, a Sara, e falar assim: olha, então, vocês vão viajar e a Aurora vai ficar em casa, a Liz vai cuidar dela. Tem jeito? Por que não tem jeito? Porque é uma criança cuidando de outra criança, não é? Existe uma dependência, e ela é infantil mesmo, porque a Aurora e Liz ainda não sabem fazer nada, são crianças. Mas às vezes nós somos como crianças diante de Deus. E pasmem, Deus não nos fez para sermos infantis. Deus nos fez para sermos adultos, maduros. Não necessitar. Deixa eu ler o texto aqui para não falar coisa errada. Hebreus 5,12. Já deviam ser mestres, mas ainda necessitam de leite. Olha o que o escritor de Hebreus fala. Olha, o tempo que vocês têm, a vida que vocês têm, já mostra que vocês tinham que ser maduros, já mostra que vocês tinham que ser mestres, já mostra que vocês tinham que ser adultos, mas vocês ainda estão precisando de leite, de papinha espiritual, de um cuidado como se fossem ainda crianças, bebês. E essa dependência espiritual infantil não é plano de Deus para ninguém. Deus quer que a gente cresça. Sabe por quê? Porque uma ordem de Jesus para mim e para você é gerarmos o quê? Discípulos, frutos. E só gera fruto quem é adulto. Só gera fruto quem é maduro. Criança não gera fruto. Vocês estão me entendendo? Você está precisando de um milagre? Não? Qual é o caos da sua vida então? Tirando as exceções de imprevistos, se estão precisando de um milagre, é porque o caos chegou. A vontade de Deus é que sejamos pessoas adultas. Último, milagres são para revelar a glória de Deus e não para suprir a nossa comodidade. O milagre é para revelar a glória de Deus e não para suprir a minha comodidade, a minha necessidade, os meus desejos. João 11, versículo 40, Jesus fala assim: eu não te disse que se você crer, eu vou suprir a sua necessidade? Amém? Não, Jesus não disse isso. Jesus disse: eu não te falei que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Eu não te falei que se você confiar, eu vou revelar a glória de Deus para você, através desse milagre da ressurreição do seu irmão? Em momento nenhum Jesus fala para Marta e Maria, e ele repete essa frase para as duas. Ele não fala para elas bem assim: olha, eu não falei para você que se você acreditar eu vou te fazer feliz. Eu não falei para você que se você crer eu vou satisfazer todos os seus desejos. Eu não te falei que se você crer eu vou realizar todas as suas vontades. Eu não te falei que se você crer você vai ser a pessoa mais feliz e abençoada da terra. Não, eu te falei que se você crer você vai ver a glória de Deus ser revelada. O milagre é para revelar a glória de Deus e não para suprir as minhas vontades. Deus, abre as portas financeiras. Para quê? Deus, aumenta o meu salário. Para quê?
se eu aumentar, vai acontecer o quê? A minha glória vai ser revelada no que você vai ganhar mais? Deus me dê recurso para comprar um carro novo, para quê? Deus me prospera, para quê? Deus me cura dessa enfermidade, para quê? Se eu curar, a minha glória vai ser revelada. Lá em Cacoal tinha um rapaz. O nome desse rapaz é Ezequiel. A gente chamava ele de Japa. E o Japa tinha um sonho de ter uma moto. E ele orava, mas orava e orava que Deus me dá uma moto, Deus me dá uma moto, e Deus deu uma moto para o Japa. E a oração do Japa era bem assim: se eu tiver uma moto, eu vou todos os cultos trazer alguém para a igreja. Quem já orou assim? O Japa conseguiu uma moto. Ninguém podia nem relar na moto. Sabe o que aconteceu? Perdeu a moto. Para que você está pedindo um milagre? Se Deus fizer o seu milagre, a glória dele vai ser revelada. Se Deus ouvir a sua oração ainda nessa noite e te abençoar com aquilo que você tem pedido a ele, a glória dele vai ser revelada. Vocês estão me entendendo? A necessidade do milagre nasce no meio do caos, mas quase sempre o caos somos nós que geramos. E se tivéssemos um pouquinho de sabedoria, de zelo, de cuidado, nós não precisávamos estar clamando por um milagre, porque as coisas estariam encaminhadas. Pastor, você está dizendo então que quem não precisa de um milagre na vida financeira, então Deus não revelou a glória? Revelou. Eu entendo perfeitamente que a minha administração financeira é glória a Deus, porque Ele deu sabedoria para isso. Eu entendo perfeitamente que cada um de vocês que prospera financeiramente de maneira lícita, é glória a Deus, Ele te deu essa capacidade. A Bíblia está repleta, queridos, de conselhos administrativos financeiros, repleta. Quer aprender a administrar suas finanças? Lê a Bíblia. Quer aprender a administrar a sua empresa? Lê a Bíblia. Quer aprender sobre sexo? Lê a Bíblia. Quer aprender sobre a educação dos filhos? Lê a Bíblia. Pensa num manual completo, que faz com que eu não precise da necessidade de um milagre, porque ela já me ensinou a fazer. Eu só preciso colocar em prática. Mas não se desespere. Tem áreas da minha vida que também está um caos, e a culpa é minha. Também preciso de um milagre. Nós não somos diferentes. E eu quero desafiar você a essa semana nós jejuarmos, nós orarmos para que Deus faça esse milagre na nossa vida. Porque o milagre é a intervenção de Deus em um cenário impossível. Se há ainda alguma coisa que você e eu podemos fazer, vamos fazer. Se não, você pode ter certeza que Deus vai agir na hora dele, do jeito dele e para a glória dele. Mas eu te desafio ainda mais, além de orar pela sua necessidade de milagre, a fazer uma oração: Deus, me dê sabedoria, me dê inteligência, me ensina a administrar a minha vida e as coisas da minha vida, para que eu não entre em nenhum caos e tenha a necessidade de uma intervenção do Senhor.
E tudo é para a glória do Senhor, do mesmo jeito. Porque a Bíblia fala que nós somos apenas mordomos de tudo aquilo que está nas nossas mãos. Vocês estão me entendendo?